Sexo não é tudo, mas também não é nada. Vocês têm que encontrar o valor exato que Deus pensou para ele. E o que eu tenho para te dizer, você que tá acompanhando, é o seguinte: se não fosse para existir, ele não faria. Se Deus fez, é porque é bom, porque ele só faz coisa boa. Você é bom. Você é boa. Deus não faz nada estragado, nada errado. Se ele fez, é para você usar da melhor forma possível. Não é com todos e com tudo, não. É com seu marido. E da melhor forma possível, respeitando a vida, respeitando a fertilidade. Estamos em mais um episódio do Fertilidade Prosa. É uma alegria ter você aqui comigo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre sexualidade. Vamos falar sobre sexo. Vamos falar como a mulher deve se posicionar nos dias de hoje. E é por isso que eu tenho uma convidada, gente, que eu tô muito feliz de ter receber aqui no estúdio hoje. Tô muito feliz em ter essa companhia aqui. A gente já conversou muitas vezes online. Mal sabia, gente, que um dia a gente ia estar juntas aqui. É uma alegria. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, Bia. Uma alegria mesmo, uma satisfação poder estar aqui, conversar com você. Eu vou sentir pertinho assim, né, Bia? Sentir o calor, né? Isso. Sentir o cheiro. Gente como a gente, né? Isso que o povo fala. Alegria demais, que bom. Eu tô muito feliz de estar aqui, poder contribuir com esse momento aí, né? Com essa formação. Que alegria. E você é mais bonita ainda do presencial do que online, mesmo? né? Meu Nossa, Deus do falar céu. Isso pra uma mulher, tudo João, olha, parabéns. Maravilhoso. E é uma alegria, né? Eu lembro quando eu comecei lá no Instagram falando de fertilidade, daí um pouco conheci Fernanda, daqui a pouco veio Maria Luísa, eu falei, gente do céu, olha só, quem diria? Daí eu lembro que a minha missão, já partilhando um pouquinho aqui, eu lembro que quando eu comecei, né, a falar de Jesus, eu tinha só 11 anos. E ele sempre colocou no meu coração uma missão muito grande. Eu lembro de um momento de oração na renovação, né? Somos filhos de renovação aqui. Sim. Eu lembro que lá na renovação, no momento de oração, aqui tem jovem, aqui tem fogo, um rapaz orando por mim, ele falou assim pra mim que Jesus dava uma imagem pra ele. Da minha mão saiu uma labareda de fogo, eu tava num palco gigantesco e com muitas pessoas falando. E jovem, 11 anos, eu queria pra aquela hora, né? Sim. Tinha que ser, quando que vai chegar? E preparei pregação e falava pra juventude, estudava, não acontecia. E aí eu saí do grupo de jovem, casei e não tinha chegado aquela visão. Eu falei, Jesus estava me enganando. Mal sabia eu que eu ia falar, né? Hoje lá no Instagram para 35 mil pessoas online, e hoje eu tenho plena convicção que a minha missão é essa, e que é dessa forma, né? Através do digital, que eu ajudo outras pessoas e a gente transforma outras pessoas. Tudo começou com eu conhecendo a teologia do corpo, com a Magda e com o André. Não sei se você conhece, eles são da Canção Nova também, né? André Florence, foi através deles que eu conheci a teologia do corpo num retiro sobre sexualidade. E tudo começou ali. E mal sabia eu que era tudo isso, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa pra gente dar a introdução aqui nesse episódio. Responde pra gente a famosa pergunta: o que é fertilidade, Maria? Fertilidade, para mim, é uma capacidade que Deus nos deu, sabe? De gerarmos vida. Fertilidade é uma capacidade maravilhosa que o ser humano tem de colaborar com o projeto da criação. Fertilidade é o amor à vida. Porque quando você tem amor à vida, você quer trazer vida. Então, você vive isso na sua pele todo dia, encontrando com as pessoas, sabe? É gerar vida o tempo inteiro. E isso tá dentro da mulher. Quando a mulher percebe esse valor da fertilidade, ela se orgulha daquilo que ela veio fazer e viver. É uma missão. Fertilidade é uma missão maravilhosa que Deus nos deu para ajudá-lo no plano da salvação. Porque a gente vai gerar vida para levar o povo pro céu. Exato. E daí a gente vê mulher que fala que não tem uma missão, ou que ser dona de casa não é missão. Deus do céu. E olha essa definição que você trouxe, né? Que a fertilidade está em todas as mulheres. Sim, sim. Não tem como. A mulher que escapa dessa realidade, ela vive uma frustração muito grande. Sim. Porque ela nega a sua essência. Uma mulher que não valoriza a fertilidade, ela nega aquilo que de verdade ela é e a proposta que ela tem aqui nesse mundo. Exato. É isso aí.
Que incrível! Olha, até hoje, gente, essa definição de fertilidade foi sensacional. Que bom, ainda bem que deu tempo da gente gravar juntos esse episódio, viu? Maravilhoso, a gente fez de tudo. Deus E do céu, deu falei, André, certo. vai dar certo, Deu vai certo, dar certo. vai dar certo. E conta pra gente um pouco como que você ajuda as mulheres nesse quesito de fertilidade, qual que é a sua missão, como que você trabalha? Eu faço essas mulheradas se voltarem para o sexo que Deus pensou. Porque é o seguinte, Bia, eu não tenho nenhuma preocupação com esse negócio de ter ou não ter filho. Eu não Perfeito. tenho. Na verdade, nunca tive. Né? Quando eu me casei, desde o princípio, eu e o João Carlos, nós nos propusemos a sermos abertos à vida. Que legal. Porque a gente amava a vida. Sim. E a gente queria colaborar com esse projeto. Então, nós tivemos 6 gestações. Desses 6, nós temos 3 hoje. Nós perdemos 3 em aborto espontâneo, retido. Nós tivemos que fazer a curetagem e tudo mais. E nós, desde o princípio, fizemos o método natural. Que legal. Né? O método Billing. Sempre, sempre. E sempre nós fomos abertos à vida. Eu nunca me preocupei com essa questão de ter ou não. Mas para gerar esse filho, o povo tem que ter relação sexual, Sim. né? E aí, qual é a minha função nesse projeto todo da fertilidade? Fazer a mulherada gostar de ter sexo, entendeu? Sim. E viver bem aquele sexo que Deus pensou. Você falou uma coisa ali de que ter o sexo como Deus pensou, né? E isso me chamou a atenção, porque eu queria até partilhar com você. Eu recebi um casal uma vez pra ensinar o método Billings lá na minha casa, lá no comecinho de tudo. E esse casal, o homem falou assim pra mim: pois é, a gente sabe que o sexo é só pra ter filho. Deus do céu, Então a né? gente faz, mas é difícil porque a gente acha que tá pecando. Deus do Meu céu. Deus. Então, primeiro, né, pra mim, eu sou sexóloga, gente. Tinha que ter alguma coisa aqui, gente. Continua. Ô, Bia, você não está sozinha nesses arranjos aí. Não. Tá tudo bem, tá Pra tudo quem bem. me conhece sabe que eu vivo tropeçando, caindo. Mas voltando lá, né? Voltando lá. O que eu tava falando? Sobre você ser sexóloga. Ah, A gente tá. tava falando sobre Tá, esse tá. sexo que pode ser por Sim, prazer. sim. Então, eu sou sexóloga e eu sou uma sexóloga cristã. E qual é a diferença de uma sexóloga para uma sexóloga cristã? Perfeito. Não que eu seja melhor que ninguém, só que a minha referência são os valores cristãos. Sim. Então, o sexo, ele tem o propósito de gerar vida e não tem jeito de fugir disso. Ele é procriativo. Pode espernear, pode fazer o que quiser, mas o sexo é pra isso. E não foi a igreja que inventou isso, gente. Basta olhar pro corpo. O corpo é sexuado. Pra quê? Pra gerar vida, porque nós temos que ter uma perpetuação da espécie. A espécie só existe porque tem sexo e traz a possibilidade da vida. Exato. Não tem jeito. Você pode espernear, mas não tem jeito. Tanto que, para a igreja, e aí a gente já entra, né, nessa perspectiva cristã, nós temos 2 funções inseparáveis. Inseparáveis. E você vai ver por quê. Que é a procriação e a união conjugal. Então, Sim. esse moço que tá, né, essa pessoa que Falou tá dizendo... que era só pra ter filho. Não é só para ter filho. Deus não é tão restrito. Nós temos uma visão limitada dos conceitos. Deus amplia. Exato. Nós reduzimos muito o ser humano e tudo. Deus amplia. Deus, ele é muito mais do que a gente pensa. A gente tem uma visão assim, né? Estreita. Então, o ato sexual, ele é procriativo, porque não tem como negar essa questão, olhando para o próprio corpo. Olha pro corpo, que você vai ver para que serve o ato sexual. Você vai ter filho, né? Mas, se fosse para ter filho toda vez que tivesse relação, né? A gente não teria um período fértil, um período em que nós pudéssemos gerar vida. Exatamente, né, gente? A gente não tem óvulos, né, o mês inteiro. Exato. Nós não temos, nós temos um período, não é? E quando a gente fala dessa questão de ter muitos filhos, eu sempre brinco, né? Porque eu tenho muitos amigos que não são da igreja, e aí eles falam, a Bianca fala que vai ter um monte de filho, né? Eu lembro que no trabalho todo mundo dava risada de mim, porque eu falava, não, vou ter todos os filhos que Jesus quer. E aí, uma vez eu respondi pra uma pessoa assim, ela falou, meu Deus, Bianca, você vai ter todos, a Bianca vai ter uns 10 filhos. E daí eu respondi pra ela,
uau, a tua conexão com Jesus é tão grande que ele contou pra você quantos filhos eu vou ter? Gente, olha, se Né? eu tivesse... Porque quem disse que eu vou ter 10? Se eu e meu esposo, né, tivéssemos todos os filhos de tantas relações que a gente já teve, a coisa tava feia. Eu já tava com 1 milhão de meninos aqui. Pensa só. Porque não é assim, né? Exatamente. Então, o sexo também serve para união conjugal. A gente fica mais apaixonado quando a gente tem a relação. Fala a verdade, né? Exato. Gente, olha, quando a gente tem uma boa relação sexual, fica gravada aqui, ó. Nós temos um sistema de memória. E essa memória, ela fica ali registrada. Sim. E isso gera pra gente outros tipos de comportamentos. A gente fica mais aberta ao diálogo. A gente fica mais feliz. A gente se E o sente marido amada. também. A gente ama e se sente amada. Então, o ato sexual serve para essas duas funções. Ó, se eu fico só com prazer, o que acontece? Eu desconsidero a outra pessoa. Sim. Eu tiro a procriação e fico só com prazer. Ó, então é o seguinte, eu vou fazer tudo o que eu quero, o que eu penso, porque o que me importa é ter prazer no ato sexual. E aí, eu não valorizo a pessoa, eu não valorizo o homem, eu não valorizo Exato. a mulher, eu não valorizo mais nada. Eu substituo tudo, porque é importante só ter prazer. Eu não preciso nem da relação. Não preciso nem da Sim. relação. Posso fazer sozinho, não é assim? Exato. Então, só que no prazer contém essa outra parte aqui que eu tenho que considerar, que é a procriação. Se a pessoa fica só pra procriar, já pensou? Eu não preciso da relação, então eu desvalorizo a pessoa de novo. Olha só, Exatamente. porque aí eu não preciso. Eu posso fazer procriação de um monte de jeito. Tem uma pessoa só pra procriar, né? Assim? Pronto. Então, não. O ato sexual é pensado no casamento, lugar certo. Pensado para que os dois se amem. Olha a relação. No casamento, para que os dois se amem. Pra unir. Então tem essas duas coisas inseparáveis. Não só prazer, não só procriação. Mas juntos, né? Você atende várias pessoas, certo? Sim, muitas. E as mulheradas que só fica tentando, as tentantes. Tentando, Esse termo tentando. já vamos combinar, né? Tentante. É, E eu já gosto dá uma muito. angústia, não é? Eu escutei uma frase uma vez que aquilo ficou no meu coração e ficou batendo. Eu falei, nunca mais eu chamo de tentante. Porque eu escutei a verdade. frase que fala assim, ó. Quem tenta, não consegue. E outra coisa, E aí tentante a parece gente- mecânico, né? Uma coisa mecânica, tenta, Claro, tenta, e daí tenta, tenta. essa pessoa usou um exemplo. Até o André uma vez usou um exemplo comigo e ele falou bem assim pra mim. Bianca, tenta tirar essa caneca daqui e coloca pra frente. O que eu fiz? Peguei e coloquei pra frente. Ele falou, o que você fez? Coloquei a caneca pra frente. Aonde tá o ato de tentar aí? Você fez. Ou você toma a decisão de fazer ou de não fazer. Não existe tentar. Tentar não existe. É fazer, gente. Ou você faz ou não. Ah, Concordo. mas aí a gente pensa assim: ah, mas as pessoas que têm relação e não engravidam. Mas aí ela teve a relação, ela teve a ação. O resultado não foi uma tentativa. É, esse aí que é o problema. Esse é o problema. Quando as mulheres só fazem para procriar, Exato. elas entram numa coisa automática e que causa muito mal. Muitas mulheres que ficam ali nessa expectativa e só fazer o ato sexual para a procriação, ó, separou. Separou da Exatamente. união, separou aqui, separou. Então, quando você faz isso, você também tira a qualidade do ato sexual. Então, é as duas, né? A união conjugal e a procriação. E o prazer, ele tá aqui. Não pode separar essas coisas, vou só ficar com prazer, só... Não. Tá tudo junto. Deve acontecer. União e procriação. Essas são as duas funções. Esse prazer, ele vai acontecer, mas ele não pode ser só a nossa prioridade. Sim. Então, eu sou essa sexóloga cristã que valoriza o ato, mas não só pelo prazer. Eu valorizo a procriação, valorizo, então, a união conjugal, o romantismo. Sim. E acredito que quando tira essa perspectiva de geração de vida, empobrece o que Deus pensou. E olha só que bacana que eu tenho reparado nas meninas da minha geração, lá dessas adolescentes de renovação, que cresceram dentro da renovação escutando que sexo era pecado. E aí ninguém ensinou pra ela sobre o que mais era o que deveria ser feito, ou o que era o sexo. A gente só cresceu escutando de que sexo era pecado. Sexo é pecado. E aí é uma realidade que eu vejo de muitas pessoas nesse movimento, é que muitas vezes eles querem o sexo. Porque é bom,
E aí a gente só escuta a versão de que é pecado. Então, se é pecado, é como as drogas, né? A gente se sente atraído. A gente esquece, eu lembro que eu li num livro, né? A Beleza da Sexualidade, e esse livro escrevia assim, se a gente falasse mais sobre a beleza da sexualidade, ao invés de falarmos que sexo é pecado, teria uma visão totalmente diferente. Tá vendo? Olha só. Antigamente não existia uma valorização adequada do ato sexual. Sim. Certo? E hoje, com toda essa liberdade, entre aspas, aqui que a gente tá falando, né? Essa liberdade sexual, também não tem nenhum tipo de valorização da sexualidade. Não existe a valorização. Porque tanto antes era considerado uma coisa assim, meu Muito Deus, não escondido, toca. ninguém pode Não toca. falar. A minha mãe, Bia, a minha mãe, a mãe dela escondia absorvente, ela não podia ver absorvente. Então ela era adolescente, ficava guardado numa caixa, né, naqueles baús que guardava as coisas, e a irmã ia casar. E ela não podia ver absorvente, não podia ver os paninhos que a irmã ia usar lá no casamento. Então, assim, ela já era adolescente. Então, essa coisa tão opressora, né, essa coisa assim que não toca, que isso é tão ruim, como a droga, que dá vontade, ou então some. Sim, porque assim, ó, as pessoas de temperamento mais reservados, né? É ruim, então não vou chegar perto. Mas fala pra um sanguíneo, pra um colérico curioso. Tem que tocar. É ruim? Mas por quê? Deixa eu chegar aqui pertinho pra ver o que é isso. Calma, deixa eu buscar mais informação. É ruim, mas daí você experimenta e daí você fica nisso. E sabe o que eu vi nessa geração? Que daí as meninas começaram a casar. Né, dessa minha geração. E aí eu escutei de algumas de falar assim, não, eu viveria sem. Pois é. É porque elas não sabiam. Nós temos e aí que encontrar a a gente escuta medida que não disso. vive sem, a gente escuta que vive sem, ou que não sabe o que fazer, perdidas, porque não sabe como que é, porque daí vem da geração das mães que se escondiam, depois das mães que quiseram largar demais, porque eu lembro da minha época que tinha as meninas que a mãe falava, melhor fazer dentro de casa do que na rua. E aí os namorados eram permitidos pousar dentro de casa. E daí eu tinha minha mãe. Que o André ia pousar lá em casa, o André dormia na minha cama, mas eu dormia no colchão do lado da minha mãe. Isso noiva, tá? Eu dormia do ladinho dela, no quarto dela. Se eu levantasse pra ir no banheiro de olho e fazer um xixizinho, ela tava atrás. E aí eu vejo essas diferenças, assim. Tá vendo? E daí é difícil, porque daí, hoje a gente vê as meninas, né? Que não sabem o que é sexo, que não sabem o que é prazer, que não tem esse amor, essa questão da paixão, os relacionamentos acabam. Não tem uma verdade, não foram formadas. Ainda hoje, com toda essa divulgação da genitalidade, né? Só a questão do ato em si, não sobre a sexualidade, que é algo muito mais amplo, a gente não vê uma verdadeira formação. Uma formação para entender o corpo. Uma mulher que se conhece, encontrou um tesouro. Ela se encontrou. Então, como é que essa mulher precisa entender, né? Ela precisa lidar com o próprio ser, né? Conhecer quem ela é, conhecer a questão do ciclo menstrual, ciclo ovulatório. Exatamente. Né? Então, isso aí já é mostrar para ela o que é a sexualidade. Exato. E depois mostrar a beleza do ato. E formando ela para esse encontro depois com o marido. E daí é o teu trabalho, né? Preparando essas meninas, essas mulheres agora, que já tá... E sabe o que é engraçado? Tô preparando mulher de 65 anos, minha filha. Pensa eu só. Tô preparando. Minha mãe é uma fãzura. Eu não sei se ela aplica, não quero nem saber. Mas... Mãe não faz sexo não, minha filha. Não, ela não faz. Mãe não faz sexo não, né? Não faz. Você vai conhecer ela daqui a pouco, ela é um sarro, você vai ver. Mas não faz. Mas ela é mó fã sua. Ela fala, Bianca, quando eu falei, mãe, vou gravar com a Maria Luísa. Ela, meu Deus. E ontem, quando eu falei, mãe, ela vai vir aqui de noite. Não, meu Deus do céu. Não, eu não tenho uma taça pra tomar um vinho. Meu Deus. E aí, olha só que interessante. Eu tava hoje de manhã numa preparação de palestras e eu tive um momento de fazer uma palestra, de partilhar um pouco sobre ciclo menstrual. E hoje eu vejo, Maria Luísa, andando hoje aqui em Curitiba, a gente tem muitos eventos de mulheres empreendedoras, tem muitos grupos de empreendedoras aqui em Curitiba. E eu tenho passado por esses grupos e eu observo muito essas mulheres. As mulheres se falam empoderadas, as mulheres se falam responsáveis e elas administram, são boas gestoras e não sei o quê. E aí a primeira pergunta que eu fiz nessa palestra que eu comecei a dar foi: vocês são protagonistas? Somos. Do quê? Da vida, da minha história, da jornada de não sei o quê.
E do ciclo menstrual de vocês, quem que é o protagonista? E aí todo mundo se olhou. E aí eu falei, como que aprisionamento que fizeram vocês com a gente, hein? podem Que ser tão aprisionamento. poderosas no empreendedorismo de vocês e dentro de vocês são quem? Gente, que aprisionamento, que mentira que contaram pra gente que nós temos que, né, ir pra frente, nós não podemos mais nos submeter, né, principalmente aos homens, temos que ter essa liberdade e tal. Mas o próprio corpo nosso próprio corpo, a gente desconhece. Sim. Bia, eu perguntaria lá nesse lugar aí, vem cá, todo mundo que tá aqui empreendedora, tá todo mundo muito bem lá nem tudo que tá fazendo. Eu quero saber, quem é que tem desejo? Ninguém levanta porque tem vergonha de falar sobre ato, né? Mas se elas fossem um pouquinho corajosas, eu perguntaria, quem não tá tendo desejo? E sejam sinceras comigo. Levantaria a mão por todas elas. Por quê? Porque a maioria das mulheres não tem desejo praticamente hoje, por diversos fatores. O principal, anticoncepcional. Sim. A promessa da liberdade completa. Minha filha, toma essa pílulazinha aí e vai resolver todos os seus problemas. Você vai poder ser livre. Você vai poder ter filho quando você quiser. A maior promessa disso, eu não sei se você já viu, mas existe uma foto de uma das propagandas do contraceptivo, Yasmin, um dos primeiros, que a propaganda é uma mulher daquele... É corcelê que fala, né? Com corcelê em cima de uma mesa e vários homens em volta dela nessa mesa. Era essa propaganda do anticoncepcional. E ali tinha um balãozinho falando, calma, homens, eu posso ser de todas vocês. Tá vendo? Olha aí. Então, o anticoncepcional, ele traz esse poder falso, né? E essa liberdade falsa. E priva a mulher de ter desejo. Antes, a mulher não poderia ter desejo. Porque ela era safada, sem vergonha, depravada. Ela não podia falar de sexo, ela não podia sentir prazer. A gente brincou aqui, mãe não sente prazer, mãe não tem sexo. É porque, principalmente o idoso, né? Safado, sem vergonha, idoso, você não pode sentir nada. Então, nós temos essas ideias, assim, que são difundidas, na verdade, e que agora estão aprisionando a gente de outras formas. Antes era assim, você não tinha direito, a mulher não tinha direito de sentir prazer. E hoje em dia, a mulher também não tem direito de sentir prazer. Por quê? Porque ela é usuária de um tipo de medicação que acaba com o desejo dela. E ainda tem outra, hein? Tá bom, minha filha, você não tá usando anticoncepcional, beleza. Você tá com capacidade total de ter desejo. Aí vem aquela mulher que não tem tempo pra ela, porque ela tem que trabalhar, jornada tripla, dupla, 4, sei lá quantas jornadas que ela tem. Ela tá morta de cansada. Exato. Aí privam ela não só mais de ter desejo, privam ela de ser mãe. Sim. Então, a mulher hoje, ela não está podendo ser mulher, nem antes e nem agora. E estão achando que estão encontrando com a liberdade. Mentira. Exato. Mentira contada. Estão te contando uma mentira, querida. Só te colocaram mais uma algema na sua perna e você tá achando que você tá livre. Exato. Mais uma. E aí eu vejo nesses meios, né? Ontem eu até conversava com algumas e aí a gente falava sobre o apelido, né? Me chamam de Bia. Difícil que me chamam de Bianca. Minha mãe quando tá brigando comigo. Né? E aí a gente falando sobre isso, e algumas delas trabalham em relação, no meio de gestão, né? Em gestão de pessoas e tal. E ela, uma se chamava Bianca, e ela falava assim pra mim, eu não posso me chamar de Bia lá. Porque eu tô no meio corporativo. Porque lá eu tenho que ser a Bianca. Porque o homem, ele não tem um apelido no meio corporativo. Então, por que nós mulheres temos que ter ou ser... Parece que diminui. E aí eu fiquei martelando isso, né? Por que isso? Demonstrar fraqueza, Exatamente. né? É porque... Por que me chamar de Bia, minha fraqueza? É, porque Bia é delicado, Bia traz intimidade, né? E lá tem que ser Bianca. Bianca. Então, olha, maldade com a gente, né? Maldade com a gente, que estão fazendo mais uma vez essa promessa desse novo lugar da mulher como desbravadora, uma mulher que ela tem tudo, tem um trabalho, tem isso, tem aquilo, mas também retiram dela o prazer, retiram dela todo o prazer que ela tem. Quando eu falo a fertilidade sobre e o exatamente. desejo. Quando eu falo sobre fertilidade, eu falo, a gente precisa levantar uma nova geração de mulheres que ok, ser empreendedora.
Ok, nós somos empreendedoras no digital. Ok você trabalhar. Sim, Ok você tá lá na claro. frente. Ok você ser diretora de um lugar. Ok. Só que seja como mulher, não como homem. Sim. Tire essa capa de homem, né? E aí a gente voltando pra essa questão do desejo. Como que você vai ter desejo como mulher se você precisa meio tempo do dia, você precisa ser como homens. Meio tempo do dia você tem que voltar pra casa. Não, agora eu sou mulher. Agora... Ô, gente, olha, tá difícil as mulheres terem desejo hoje, né? Ó, trabalho, um cansaço muito grande. Você sabe que o estresse, ele é inimigo do desejo. Sim. Tem tudo a ver. Nós temos 2 eixos hormonais. E um deles está relacionado diretamente. É hipotálamo, hipófise, e o outro também, hipotálamo, hipófise. Os hormônios estão relacionados, esses dois, a essa via, né, de hormônio. E o outro, com o mesmo... a mesma organização do sistema nervoso tem relação com o estresse, com a ansiedade. Então, aquela mulher que tem ansiedade demais, que não tem tempo, que tá cansada, que tá exausta, toda mexida, né, com depressão, tem um eixo para isso, para o humor, que tem relação direta com o hormônio, Sim. que é o mesmo eixo. São 2 eixos, mas que estão interligados. Então, a mulher que tem cansaço, ela não vai ter desejo. A mulher que tem preocupação demais, ela tá com excesso de preocupação, com contas, com tudo, ela não vai ter desejo. É uma mulher que não vai ter desejo sexual. E uma mulher sem desejo sexual, vou falar pra você, viu? É uma mulher reclamona. É uma mulher chata. reclamando. Eu não Aquela quero, mal amada. Não sei se lá também, onde vocês moram, fala essa... Mal amada. Mal amada. Mal amada. Então, eu trabalho com essas mulheradas aí, lá no meu Instagram. E o que eu falo pra elas? Gente, ó, o negócio é o seguinte. Nós precisamos desejar. Você precisa descobrir a beleza da sexualidade. Olha... Como que eu descubro isso, Maria Luísa? Me conta. Conta pra essa mulherada como que descobre essa beleza. Porque elas estão perdidas agora. Mudando conceitos. pra Elas gente. entenderam agora, e eu sempre falo que pra mim o método de ovulação Billings foi uma porta de entrada. Ele abriu só pra mim a porta pra esse mundo que é um estilo de vida diferente. Sim. E aí ela se encontra nesse bate-papo nosso hoje, nessa prosa. Ela viu que tá tudo ruim e que ela é mal-humorada porque ela não faz sexo. O que ela faz agora? Primeiro, descobrir as causas desta falta de desejo, que tem a ver com hormônios, tem a ver com saúde geral, tem a ver com um mau relacionamento no casamento. Então, não é culpá-la, porque aqui nós não estamos culpabilizando a mulher, mas colocando uma carga sobre ela, porque a mulher ela já traz essa responsabilização por tantas coisas, né? Não é isso. É você descobrir as causas. E, descobrindo as causas, tentar resolver. Com humildade, descobrir a sua parte. Eu vejo que nós não podemos apenas apontar o dedo para o outro, dizendo, você é o problema da minha vida. Mas Sim. descobrir a sua parte. E muitas vezes esse desejo não acontece, Bia. Sabe por quê? Por causa dos conceitos. E esse aí é um dos pontos principais que eu trabalho lá no meu Instagram, que é a mudança de conceito. Mulher, olha só, você precisa mudar os conceitos que estão dentro de você. Não é fácil reprogramar isso, né? Mas você precisa reprogramar isso. Ato sexual não é sujo, não é nojento, não é uma obrigação. Não é que você tem que fazer porque você tem que cumprir, é o seu papel. Não é isso. Ato sexual é você exercer a sua fertilidade. Ato sexual é você exercer o seu ser mulher. Ato sexual é um momento de entrega que você faz e você ama. Ato sexual é uma graça, é divino. E ali você tem a liberdade de viver. Deixa eu falar uma coisa. Tem mulher que entra pro ato sexual com uma carga tão pesada que vai ser difícil ela ter ato. Ela vai ficar assim, ai meu Deus do céu, não posso colocar a mão. Ai, Jesus, que eu coloco a boca de jeito nenhum, socorro! Nossa, mãe do céu. Isso é pecado. Tira as imagens dentro do quarto. Tira tudo. O texto tá aí, tira, joga fora, põe debaixo da cama. Então, porque... Uma pressão. Sem contar dessas que ficam pensando como que tá a escola das crianças, como que tá o trabalho. Aí. E aquele banco então, nós vamos mudar conceito e resolver esses problemas todos. Não é fácil, mas eu tenho certeza que você pode começar isso a partir desse podcast. Uma dica que você deu uma vez que eu achei sensacional foi, você falou assim, como faz pra se concentrar? Você falou, presta atenção na mão, no toque. Ah, tá. Dá essa Mulher, dica então, aí. vou dar essa dica. Que essa dica é valiosa.
Como a mulher vai se concentrar na hora, diante de tantas coisas que passam pela cabeça dela, porque a mulher, ela não tem orgasmo, já é uma outra coisa que mulher normalmente não tem orgasmo, né, Bia? E não tem desejo, claro. Né? E orgasmo é... Complicou. Então, porque a mulher, ela tem que se entregar para ter orgasmo, né? Então, eu explico para as mulheres que, para ela sentir ali um momento, ela precisa estar. E mulher pra tá, meu Deus do céu, é difícil. Ela pensa em 1000 coisas, de menos naquilo que tá acontecendo. Exato. Quantas vezes eu tava tendo relação com o meu marido, entendeu? E ele falou, e aí, Luiz, você não conseguiu? Já sei. O que você tava pensando? Eu falei assim, nossa, eu tava pensando nos meninos. Ele já sabe. De qualquer coisa, menos do que tava acontecendo. Na hora que terminava, ele falava, você pensou em quê? O que você tava pensando? Porque naquele dia eu não consegui, né? Ele já me conhece. Por quê? Sim. Aí eu tive que descobrir. Pra mim, meu Deus, eu preciso descobrir um negócio pra poder achar um caminho. Pra se concentrar. Descobri. Quando eu começava assim. Se ele colocava a mão ali, eu na mão dele, já pensava. Já me concentrava na sensação da mão. Da mão. Se ele colocava a boca aqui em mim, beijava, eu já ficava ali me concentrando em todos os passos que ele fazia e nas sensações que ele me proporcionava. Quando eu via isso acontecer, eu ia vivendo aquele negócio mais intensamente e me colocava ali. Porque se não fizesse isso, Bia, vou te falar, eu não ia gozar nenhuma vez, entendeu? Eu não ia ter orgasmo nenhuma vez. Mas eu tive que fazer isso. Por quê? Maria Luísa, mas pra que a gente precisa ter orgasmo, minha filha? Não precisa nada disso, não. Minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se Deus não tivesse criado o orgasmo, eu não ia querer ele, não. Mas Deus criou, então eu quero. Claro. É meu direito, né? Ele fez pra mim. Não tô reclamando. Você é meu direito. Não é isso, não. Mas... Ele fez pra ele. Então eu quero. Exatamente. E quando você vai ter o orgasmo, deixa eu falar uma coisinha pra você. Orgasmo é bom demais, velho. Orgasmo é bom demais, porque ele vai relaxar toda a sua musculatura. Quando relaxa a sua musculatura, no outro dia você não tem dor na coluna. Entendeu? É verdade. Relaxa tudo. Você não tem dor, você fica mais querendo outras vezes, porque é bom. Exatamente. É bom, porque como você vai querer a próxima? E o registro da sensação. Exato. E aí, eu vou ensinar uma técnica aqui pra ter orgasmo. Ai, gente. Posso? Ensine pra gente isso aí. Vou ensinar uma técnica pra ter orgasmo. Essas dicas da Maria Luísa, gente, olha... É tudo de bom, né? Gente, eu vou dizer uma técnica aqui pra ter orgasmo. É primeiro você querer. O orgasmo não brota em ninguém. Tá? Esse negócio de ficar esperando o marido vir com um ser sobrenatural, jogar um raio na sua cabeça, aí você vai ter um orgasmo, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso não existe, pelo amor de Deus. Não é um minuto, né? Não. É porque o orgasmo, ele tem que ser aprendido. Aí é que tá a chave. Você aprende a ter orgasmo. E como você aprende a ter orgasmo? Você tem que sentir o seu corpo, se conhecer, para saber até ali o que está acontecendo e o ponto máximo de excitação. Então, como que a gente faz isso? Primeiro nas preliminares, gente, tá tendo preliminar? Olha as dicas, presta atenção nessa dica para ter orgasmo. Na hora das preliminares, o maridão, você vai conversar com seu marido, com seu cônjuge, para ele ir trocando os estímulos. Olha, trocando os estímulos. Para quê? Para que você seja estimulada em vários locais que são chamadas de zonas erógenas. Então, põe a mão, né? Coloca a mão assim, passando assim, esfregando um pouquinho, esse movimento circular, né? E você aprende essas zonas aí no seu curso, Sexo Sem Pecado, não aprende? Tem. Agora tem um curso, Bia, tá? Nosso curso que chama Mulher Sexualmente Realizada comigo, para ensinar tudo isso aí. E tem um outro curso que é Casados para Sempre, porque o casamento não tá muito bom também, aí não vai ter jeito de ter. Casados para Sempre, a gente ensina tudo isso aí, tanto pro homem quanto pra mulher. Que o homem, nós temos aula só para as mulheres, só para os homens. Exatamente. E no meu curso, Mulher Sexualmente Realizada é show, porque aí eu ensino para a mulher o que ela precisa. Então tá. No início da relação, então, presta atenção, vou ter que voltar, Bia, tá vendo? Volta. Você me interrompeu, eu vou ter que voltar. Desculpa, volta lá, que essa dica a gente não pode perder inteira. Vai lá. Para ter orgasmo tem que ser aprendido. E o que você tem que fazer, então?
No primeiro momento da relação, nas preliminares, você tem que pedir um maridão para fazer estímulo em várias áreas, certo? Entendeu, mulher? Em várias áreas. Depois, quando o negócio tá bem quente e você tá sentindo mais aquela área que tá sendo bom, ele tem que continuar com o movimento ali naquela área que você está e que você gostou mais. Aí ele tem que permanecer. Ele tem que ficar ali por mais tempo. Ainda bem que seu marido tá aqui nos bastidores. Ainda bem, hoje à noite. Hoje à noite. Aproveito e já reafirmo pro meu marido pra ele reaprender, se não aprendeu. Claro, já fica tudo certo. Pronto. Aí você vai manter ali o estímulo no mesmo lugar. Aquele lugar que é melhor, que normalmente é o clitóris. A mulher tem que conhecer. Já conhece o clitóris, minha filha? Conheça. Você tá precisando conhecer ele. Não conhece, tem que conhecer. Deus criou também, você não tá conhecendo. Porque a gente conhece tudo, né? Mas quando fala da genitália, dessas coisas, fala assim, ai meu Deus do céu. Que nome? Você que nome? Isso? Eu vou ter que pegar no clitóris pra me conhecer, né? Pegar no clitóris pra conhecer não é se masturbar, é só pegar pra você ver onde tá. Pronto. E vai aprender com seu marido essas áreas aí e aprender pra ter orgasmo, né? Aí depois que tá tudo assim, porque tem mulher que fala, sou louca pra ter orgasmo penetrativo, né? Não consigo de jeito nenhum. Aí eu ensino a técnica. Depois dessas preliminares, que você estimulou em vários lugares. E outra coisa, mulher ansiosa tem que estimular em vários lugares e todas ao mesmo tempo. Ela não pode. O marido tem que ser. Povo. Homem povo. Marido povo. Ou então, né? No meu caso, eu tenho um homem galáctico, né? Ele é show de bola. Ele é... Ainda bem que vai ter um episódio aqui pra vocês escutarem com esse homem galáctico. Pois então, esse homem, ele tem que dar conta de vários estímulos e, às vezes, em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tem que te beijar, colocar a mão ali pra te acariciar. Quando ele faz isso, ele bloqueia também você pensar em muitas coisas. Então, o homem tem que ajudar a mulher. Tem que ajudar a mulher. O homem ajuda muito a mulher, né? E aí, mulherada, não fica passiva na coisa. Você tem que participar. Você tem que fazer. Mas Maria Luísa, pelo amor de Deus, se eu falar com ele que eu quero, ele morre. Não precisa falar. Não precisa falar. Você não precisa falar assim, amor, pode também, né? Se quiser, amor, sim, põe a mão, né? Tal lugar. Pode falar assim. Pode direcionar, né? Pode. Mas às vezes você não quer falar, você põe a mão dele onde você quer e resolvido o problema. Pronto. Ai, meu amor, com delicadeza, você pega a mão e põe aonde você quer. Então, a mulher tem que aprender a ter orgasmo. Ela tem que participar. Então, preparou com vários estímulos em vários lugares, achou aquele lugar onde mais gosta, permanece mais tempo. E depois, para ter orgasmo penetrativo, depois que fizer isso tudo, tá na hora da penetração. Por quê? Para um sexo cristão, a penetração é fundamental. Sim. Fundamental. Porque... E a geração de vida é garantida por isso. Então, penetrou na vagina, aí você encontra aquela posição que vai te ajudar a ter o orgasmo. Ah, Maria Luísa, qual é? Agora você tá querendo demais. Aí. Ah, meu Deus. Agora esse detalhe... Aí você vai testando aí todos os dias e aí vai chegar. Aí você tá querendo demais, né? Aí você vai chegar. Esse negócio de falar assim, 10 posições para fazer você ir pro céu. Isso é mentira. Você vai descobrir a posição que te cabe. Exato. Descubra a posição que te ajuda e fim de papo, é essa. Pra mim, eu sei a que me ajuda. Pronto. Eu sei exatamente a que me ajuda. Você tem que descobrir tem que descobrir. a sua. É o conhecimento, né? É o conhecimento. Você precisa, é um processo, gente. Conhece o ciclo, daí você conhece quem você... E uma coisa que é um auxílio que eu tenho falado muito aqui com as pessoas que têm passado comigo é sobre os temperamentos, né, Maria Luísa? Conhecer o temperamento, tanto seu quanto do seu esposo, é essencial nesse processo, porque você sabe o que você pode falar, né? Até as linguagens do amor. Se teu esposo, por exemplo, tem lá a linguagem do amor, palavras de afirmação, você sabe que você pode falar na hora, né? Pois é. Que vai ajudar. Eu penso que nós precisamos ter um autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento sexual, é muito diferente do que tem falado lá fora. Sim. Conhecer sexualmente é conhecer se masturbando. Tá errado. Isso é um limite. É muito pequeno isso, viu? Muito pequeno. Então, ter um autoconhecimento é conhecer o seu próprio temperamento. Você tem que conhecer a sua linguagem de amor. Perfeito. Você tem que conhecer o que você gosta, o que você não gosta, as suas reações emocionais, como você se comporta em cada situação. Então, é muito importante você se autoconhecer. Mas, gente, o negócio é tão complexo que
nós precisamos ter um conhecimento também do outro. Exato. E não é só o tamanho dele, né? Tamanho que ele tem lá embaixo. Tem gente que acha que é só essas coisas. Esse é o principal. É, o tamanho, é o jeito. Não. Conhecer sexualmente é você conhecer o temperamento, a linguagem de amor, como você disse. Sim. Conhecer. Porque, olha só, já percebeu que quem gosta de toque, o marido que gosta de toque, ele tem uma necessidade maior de sexo. Sim. Tá vendo? De repente o marido procura muito porque ele tem essa necessidade. Ele se sente amado Então, dessa se você forma, né? também dá pra ele outras vias de acesso de toque, ele vai valorizar conseguir outras equilibrar. coisas, E aí você vai equilibrar isso. entender, né? Porque tem mulher que fala, meu marido só quer saber de sexo. E tem marido que gosta de sexo demais por diversos fatores, né? Sim. Que a gente sabe. Aham. Acesso também à pornografia lá no passado, né? Que pode ter Exato. gerado, e outros fatores que a gente poderia depois, em outro momento falar sobre isso. Mas a gente descobrindo já essas vias, a gente não vai se sentir tão usada. Exatamente. E compreendendo eles. Outra coisa é conhecer a história de vida, né, Bia? Sim. Conhecer a história de vida do marido, né? Porque às vezes o marido, ele tem uma história tão complexa e todo mundo... Nessa questão, a a gente mulher também. E a gente vê o outro com tanta maldade, ele é tão maldoso, ele faz isso aqui pra me prejudicar. Pensa direito, talvez ele não fez isso pra te prejudicar. Né? O jeito que ele tá te tocando não é por isso. Exato. Pergunta pra ele. Saber, né? Às vezes eu conheço casais tão novos e que falam que nem tem relação. Olha aí. Ia dar uma dor no meu coração e falar, por isso que são mal-humorados. Dá uma dor no coração mesmo, porque eles estão perdendo tempo. Exato. Eu e o João Carlos, meu esposo, digníssimo, a gente não deixa pra trás, sabe? A gente andando de bike, a gente Por já tava aqueles que combinando. Não. A gente faz. Aí a gente tava andando de bike outro dia e eu tô assim, meu amor, te olhando de bike, eu tô te achando tão bonito, já tô doido pra chegar em casa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu também. Então tá combinado, hoje tem. Meu Deus, Então, que sarro, gente. Pois é, a gente brinca muito com isso. Porque o casal, ele tem que brincar com isso. Ele brinca. Sem desrespeito. Claro. Não precisa falar palavrão. O palavrão, ele retira a pureza. Não precisa disso. Nós não precisamos disso, mas nós brincamos. Tô lá na cozinha... João Carlos passa e dá aquela pegada assim, eu tô lavando vasilha, ele chega por trás, dá aquela pegada. Eu só fico assim, opa, negócio hoje. Tá bom. Então, essas coisas vão fazendo a gente entender, né, que isso une a gente de verdade. E aí, Bia, o que acontece? Eu e o João Carlos, a gente fica falando com o outro assim, vamos fazer até a hora que não dá mais, minha filha. Se a gente ficar velhinho, não dá conta mais, vamos fazer agora, vamos aproveitar. Ele fala assim, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E minha mãe, né, mineiro, vocês estão... Minha família que você vai conhecer. Vocês estão percebendo, olha, vocês estão percebendo, tá vendo? A gente diminui toda a palavra, a gente fala, vocês estão percebendo, né? Tô com dor de barriga, né? A gente troca, né, as palavrinhas todas encurtadas. Minha mãe fala assim, aproveita. Não é aproveita. Aí eu vou jogar, vamos aproveitar. Entendeu? Vamos aproveitar. Então, é um assunto divertido. Sim. É um assunto porque ele gera alegria, né? Ele gera alegria. No catecismo, a gente encontra lá no catecismo da Igreja Católica descrito assim, que o casal não faz nada de mal em ter uma relação e gozar o prazer na justa moderação. É alegria para nós. Não há nada de mal em curtir esse prazer na justa moderação. Sim. E uma coisa que eu falo muito, acho que pra gente já ir caminhando pro fim dessa nossa, dessa nossa prosa. Nós duas somos iguais na fala, falamos. Né, e se deixar aqui, a gente fica muito até tempo amanhã, falando, até né? amanhã, até os amanhã. maridos que aguentem. Mas uma coisa que eu falo muito, que eu lembrei quando você começou a falar lá, né? Hoje o teu público, você entra muito na questão da doutrina católica. E uma coisa que me chama muito quando eu fui estudar o Humanae Vitae é que tá escrito lá no começo, né? Pra quem foi escrita? E ela finaliza assim, para todos os homens de boa vontade. E eu sempre falo sobre isso, que paternidade responsável, que vida não é só pra quem é católico. Não. É pra todo mundo de boa vontade, é pra todo mundo que quer viver com responsabilidade. A lei moral da igreja, você pode dizer muito isso, não é sobre o que é natural? É tudo que tem relação com a vida. Então por que não é pra todo mundo? O ato sexual dentro da igreja, o que é errado,
É quando você ignora a vida. Exato. E é pra todo mundo. E São desqualifica o ser pessoas. humano. Exato. Aí, Então eu pronto. sempre falo isso, a lei da igreja católica não é só pra quem é católico, é pra todo mundo que quer seguir a lei natural da vida. Né? E que legal. E, gente, vocês podem encontrar a Maria Luísa no Instagram dela, vai falar já pra vocês como encontra. E eu sei que tem livro também aí, né? Não é só Temos. Instagram, gente. Tem uma história de vida essa mulher aqui, ela vai falar como que a gente encontra a Maria Luísa nas redes. Gente, olha, tem 33 anos que eu faço parte, assim, de frente da igreja, né? Então, entrei na minha vida jovem pra igreja e me dedico a isso. Tanto que eu tô cantando agora, né, Bia? Não sei se você Mas eu vi viu. lá o lançamento da música. Aqui, eu tô com outra música pra lançar agora que você não imagina. Meu Deus. É. Então, assim, porque eu cantava, né? Cantava antes e vim pra igreja pra cantar na igreja, pra pregar na igreja e tô aí esses anos. Hoje eu trabalho então com as mulheres e desde sempre eu fui convidada para trabalhar com casais. Namorando com João Carlos, o povo, vocês podem falar para namorados? Tá lá a gente falando. Casamos, o povo, vocês podem. Noivamos, vocês podem falar para noivos. Aí depois, casamos, vocês podem falar para casar? A gente não tava nem com 1 ano de casado, já tava falando Eu tava lá formando os Dava os até casais. vergonha, dava até vergonha. Chegava lá 20 anos de casado e a gente falando pra Podemos ele. nem né? falar que tem 1 A ano gente só. cala a boca, né? Não pode falar. Mas, então, a gente trabalha com casais, trabalha com as mulheres. Pra me encontrar hoje, você vai me encontrar no meu Instagram, Maria Luísa CN, de Canção Nova, CN Oficial, certo? Você me encontra aí nesse endereço no Instagram. No YouTube, Maria Luísa, né, CN, você vai encontrar também. E eu falo com valores cristãos. Maria Luísa com valores cristãos, Maria Luísa sexóloga, CN sexóloga. Perfeito. Você vai encontrar lá. E cada sexta-feira nós temos um vídeo. Temos também as lives na terça-feira, que sempre eu abordo uma temática para ajudar as mulheres. E me encontra também junto com meu marido, que é Diácono João Carlos, né? Então, DIAC, D-I-A-C, DIAC, João Carlos e Maria Luísa no Instagram, certo? E nós falamos lá para os casais. Perfeito. Para os casais. Agora fala aquela frase ou aquele assunto que você quer finalizar. A mensagem desse nosso episódio, que você diz assim, gente, isso aqui, vocês precisam sair desse episódio na cabeça que tem que ficar cutucando aí você. Finaliza com essa. Sexo não é tudo. Sexo não é tudo, mas também não é nada. Vocês têm que encontrar o valor exato que Deus pensou para ele. Uau. E o que eu tenho para te dizer, você que está acompanhando, é o seguinte: se não fosse para existir, ele não faria. Se Deus fez, é porque é bom, porque ele só faz coisa boa. Você é bom, você é boa. Então ele só faz coisa boa. Deus não faz nada estragado, nada errado. Então, se ele fez, é para você usar da melhor forma possível. Não é com todos e com tudo, não. É com seu marido. E da melhor forma possível, respeitando a vida, respeitando a fertilidade. Perfeito. Pronto. Gente, que episódio sensacional. Quero te convidar a se inscrever aí no canal, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com a mãe também, para ela saber e conhecer essa história aí. Olha, eu tenho meninas que me seguem lá que tem 65 anos, minhas meninas. Pensa, ó. 60, 65 anos, tá Não- na não hora. tem idade, Maria Luísa, melhor. eu tinha que ter te encontrado antes, mulher. Minha filha agora. Agora, aproveita. Isso aí. Aproveita. Então, te encontro no próximo episódio. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Oi? Ui, derrubei meio do fio.